Muito boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Estamos iniciando agora mais um programa É Por Aí. O programa É Por Aí, apresentado aqui pela TV Metropolitana, canal 23.1 aqui em Natal Digital, também canal 130 pela Cabo Telecom para assinantes de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. A gente chega com o nosso sinal aberto aí para toda a região da Grande Natal e alguns municípios das regiões Agreste, Potengi, Mato Grande. Também estamos em Mossoró no canal 25, que aliás está fora do ar, mas a gente registra que estamos com providências para nas próximas horas voltarmos o sinal para Mossoró e região circunvizinha de Mossoró, além da TCM nos canais 21.7 e canal 30 para assinantes de Mossoró e Apodi. Hoje nós recebemos aqui o diretor do Conselho Regional de Psicologia. Eu estou me referindo a este jovem que está aqui ao meu lado, que é o nosso Rodrigo Costa de Oliveira. Rodrigo é diretor tesoureiro do Conselho Regional de Psicologia, já está como conselheiro no segundo mandato e este mês, no dia 27, nós comemoramos o Dia do Psicólogo. Em função disso, há uma vasta programação do Conselho para registrar a data e até mesmo a própria existência do Conselho aqui no Rio Grande do Norte justifica um bate-papo com alguém da psicologia e dessa autarquia federal, que é o Conselho Federal de Psicologia. Seja muito bem-vindo à TV Metropolitana e ao programa É Por Aí. Muito boa tarde. Boa tarde, Cassiano. Agradecemos o convite em nome do Conselho Regional de Psicologia. Me diga uma coisa, dia 27, dia do psicólogo, mas Exato. Vocês já estão comemorando desde o começo do mês, é assim? Exato. Nós entendemos que cada vez mais a psicologia tem uma representatividade importante na sociedade norte-rio-grandense. E então esse ano resolvemos avançar ainda mais, em vez de pensar uma semana de psicologia como tinha sido feito até então, pensamos em ampliar, fazer uma jornada. Então ela começou desde o início do mês e vai até o dia 31. Como é que são as atividades dessa jornada? Envolve o quê? Então, nós temos atividades diversas abordagens, né? Alguns são eventos fechados, alguns são eventos abertos, voltados para profissionais da psicologia, sociedade civil, estudantes de psicologia e pessoas afins que a depender do formato do... Se tiver interesse, pode ir Isso. assistir uma palestra, Exatamente. alguma coisa assim, dentro da programação. Recomendo estar em contato antes pelo nosso WhatsApp ou pelo site para saber se o evento Qual é o fechado. site do Conselho? Nosso site é CRPRN, tudo junto. Conselho Regional de Isso. Psicologia, RN, tudo junto, sem pontuação nem nada. .org.br. Lá tem a programação. Tem a programação inteira. Essa semana tem o que nessa programação? Nós temos alguns eventos, eu vou pedir perdão só para dar uma lidinha aqui. Vai dar uma colada, vai Uma colar. colada, pronto. Nós tivemos ontem, por exemplo, um evento sobre elaboração de documentos, foi realizado documentos psicológicos, né? Esse foi um evento fechado, né, aos alunos da UFRN, foi feito... É para quem é da profissão mesmo, Exatamente. É uma coisa específica para o psicólogo. Exatamente, mas, por exemplo, depois de amanhã, na verdade, teremos uma mesa saúde e trabalho, depois da contra-reforma trabalhista. Vamos ter também oficina de produção de documentos no SUAS, né? Também em Natal. Teremos um evento em Caicó, faz parte dessa agenda que nós estamos chamando CRP em Movimento. Rodrigo, vamos começar. Sim. Vamos discutir nessas coisas. Bem. Por que contra-reforma? Tem gente que chama reforma trabalhista, né? Reforma do trabalho. Nós entendemos que por que ela o contribuiu contra-reforma? menos. Nós entendemos que ela contribuiu menos do que pôde contribuir, mas é o entendimento, e aí a gente tem problematizado essas questões. Tem muitas vezes o formato final em que ficou que o país inteiro está questionando essa reforma. Exatamente, acreditamos que ela foi um pouco trabalhada com as bases sociais, né, os trabalhadores principalmente, e da forma como ela vem sendo executada, e foi proposta como ela foi executada, ela também tem levado a muito adoecimento do trabalhador, né, com formatos de trabalho e de garantias a esse trabalhador que muitas vezes ele teve mais prejuízo do que ganhos. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta. Conselho Regional de Psicologia, Justiça do Trabalho, Direito Trabalhista, como é que se encaixa essa coisa? A gente está falando de saúde mental do trabalhador? Também, né? Se a gente pensar que sofrimento psíquico ele pode ser gerado por diversas instâncias, né? E se entendemos que um brasileiro ele passa uma boa parte do seu tempo, né,
trabalhando, quase metade do seu dia ele passa fora, o lugar do trabalho é um lugar importante que exija a qualidade de saúde desse trabalhador. Certo. E aí cabe também ao empregador junto, né, do corpo de trabalhadores, através de representações sindicais e etc., chegar aos melhores acordos possíveis, né, para que exista a produção e exista também a garantia desse trabalhador. Então, na realidade, quando o Conselho está discutindo essa questão, é porque há, no cenário atual do país, uma possibilidade de que mais trabalhadores possam ter mais distúrbios emocionais e precisarem do apoio de um psicólogo. Exatamente, até porque, como temos visto, a reforma trabalhista, que foi vendida como um remédio amargo, né, para aumentar a massa de trabalhadores do nosso país, não tem tido esse efeito. Nós temos um aumento de pessoas... De desemprego. Então, e desemprego. Está aumentando o desemprego. E com o desemprego vem junto o adoecimento psíquico. Porque você não consegue mais alimentar a sua família, você não consegue mais ter condições dignas de viver. Muitas pessoas que tinham casa não têm mais. Então passam a viver em lugares onde a sua dignidade acaba sendo aviltada cotidianamente, e isso é de interesse de discussão desse Conselho. Do Conselho. Não só desse Conselho Regional, como também do nosso Conselho Federal. E essa mesa vai ser onde? Oi? A mesa vai ser onde? Essa mesa onde vai acontecer essa discussão? Ela vai acontecer na sede do CRP. Na sede do CRP? Onde é que fica a sede do CRP? Ficamos na Rua do Titânio, ali no comecinho da Nova Descoberta. Rua do Titânio, isso, no bairro de Nova Descoberta. Exatamente. E é aberto, se alguém chegar lá querendo ter curiosidade só para assistir, pode? É um evento aberto, mas nosso limite, infelizmente, é o número de vagas do nosso auditório. Então, é importante que entre em contato com o Conselho para saber, né, o número de vagas, né, e fazer a inscrição né, online, ou, se não puder, fazer a inscrição no momento, havendo disponibilidade de vaga no auditório. Alguns eventos nós temos conseguido fazer a transmissão via Facebook, ou via redes sociais. Outros não. Né? Me diga uma coisa, lá no Conselho são quantos lugares no auditório? Nós temos hoje cerca de 25 a 30. Né? 30 lugares. Isso. Então acaba sendo uma discussão, um evento pequeno. É porque estamos organizando, né, para a construção de um auditório maior. Então, esse é um auditório que a gente tem usado de maneira transitória. Muitas vezes a gente tem buscado parcerias com outras entidades para fazer espaços maiores. Me diga uma coisa, há quanto tempo existe o Conselho Regional de Psicologia no Rio Grande do Norte? Nós já existimos há 16 anos. 16 anos, de 2002 para cá? Isso, exatamente. Éramos antes uma seção da Paraíba, né? Da Paraíba. Isso. O Conselho da Paraíba, Pernambuco, então, de Pernambuco é mais porque anterior. Desculpa, eu me enganei totalmente. Fomos uma seção, né, de Pernambuco, certo. Muito tempo, de Recife, né? Depois passamos a ser seção da Paraíba, certo. E depois nos separamos da Paraíba para... E foi criado o conselho daqui. Isso, porque ser uma seção desse... Exatamente. E desse outro. Porque os conselhos são criados assim, né? Preciso ter um número de psicólogos especificamente para que aquele conselho consiga se administrar. Por falar em número de psicólogos, quantos psicólogos ativos a gente tem de acordo com a inscrição do conselho? Sim. Aqui no Rio Grande do Norte? Hoje temos em média 3.000 psicólogos. 3.000? Nossa. Isso, ativos? Ativos. Esse número ele varia no decorrer do tempo, porque alguns colegas fazem cancelamentos ou fazem vai alterando. Ou faz uma pausa na sua inscrição, mas em média, e a nossa perspectiva é que esse número cresça. 3.000? Sim. Você diria que a população precisa mais de orientação psicológica hoje do que ontem, por exemplo? Eu diria que a sociedade ela precisa muito da profissão do psicólogo, cada vez mais ocupando os espaços que lhe é devido. Então, por exemplo, se tem diversos debates, por exemplo, no âmbito da escola, no âmbito do trabalho, né? E, por exemplo, não existe ainda leis no nosso estado, no nosso município, que tenha como obrigatoriedade o psicólogo nos seus quadros. Mas ainda assim se fala que nós somos muito necessários. Então é muito comum esse discurso. Todo mundo quer um psicólogo, mas na hora de contratar um psicólogo diz que é muito caro, que vamos ver outra coisa. E não, nós fazemos um investimento de carreira, fazemos um investimento de vida, né? E que os valores, né, do campo privado, né, ou então a remuneração pelo setor público, ela precisa ser justa, adequada ao nosso investimento pessoal também. Vamos lá, para o detalhe, eu vou misturando as coisas do conselho e da profissão de psicólogo.
Você diria que todas as pessoas, de maneira geral, precisam de um acompanhamento do psicólogo? Eu acho que todo mundo que se interessar... Ou é preciso estar com um problema mental para poder... Não, de forma nenhuma. Eu acho que toda pessoa que tiver interesse em se conhecer um pouco mais, e se desejar, ela pode procurar um psicólogo, um profissional de saúde mental, né, que possa escutá-la, que tenha uma formação adequada e que consiga conduzi-la em sofrimento ou no processo de autoconhecimento. Acho que é basicamente isso. E aí cada pessoa vai ter o seu momento. Algumas pessoas conseguem viver uma vida sem a necessidade desse profissional. Mas é preciso que quando eu tenho a necessidade, esse profissional existe e ele esteja apto para fazer esse trabalho. E essa é uma das funções do Conselho Regional, fiscalizar e orientar a profissão. Eu, quando era bem mais jovem, eu ouvia que o psicólogo, em relação ao paciente, na relação com o paciente, teria que ter, com o cliente, teria que ter uma isenção que qualquer tipo de conhecimento anterior poderia prejudicar essa isenção. Existe isso ainda? Ou um psicólogo que conhece alguém pode ser um bom conselheiro, dar bons aconselhamentos? Então, a prática clínica mais tradicional, de maneira geral, ela precisa de um certo distanciamento. Do distanciamento. Isso, é o que a gente vai chamar de um distanciamento clínico. Então, por isso que é contraindicado, né, que um psicólogo ele atenda para os próprios parentes ou que ele atenda amigos muito próximos, tá? Em função de pode haver um prejuízo, né, no que está sendo avaliado. E talvez a informação anterior que ele tem, ou talvez a emoção que tenha em função daquela pessoa, se for de laços familiares, por exemplo, isso pode atrapalhar, falta de isenção. Exatamente, pode haver um prejuízo técnico. Prejuízo técnico que altera a visão. Que pode gerar um prejuízo, que pode gerar uma falta ética. Uma falta ética. Exatamente. O Conselho tem muitos problemas de denúncias de procedimentos éticos aqui no Rio Grande do Norte? Temos, todo o Conselho tem, né? Mas basicamente as nossas queixas são muito de ordem da necessidade do profissional conseguir produzir material escrito, né? Então ainda há muita dificuldade de como fazer, do que fazer. Então o Conselho Federal ele produz anualmente, né, uma série de referências técnicas via o seu centro de referência e pesquisa, que é o CREPOP, que ele é um centro de pesquisa nacional com articulação regional em todos os CRs, e ele produz referências técnicas para os profissionais, além das resoluções que nós produzimos. Claro, aí você tocou uma coisa que eu não entendi direito, por isso que eu vou reforçar a pergunta. Quando você diz assim, escrever as referências técnicas, numa relação do psicólogo com o seu cliente, paciente, eu não sei como é que chama especificamente. Pode chamar dos dois, não está errado. Pode chamar cliente ou paciente. Isso, exatamente. Ele elabora relatórios para o paciente ou internos dele? Então, toda prática psicológica ela exige uma documentação. Uma documentação. Isso. Essa documentação ela fica na guarda do profissional. Certo. Tá? Mas ela se refere ao seu sujeito, ao seu paciente, ao seu cliente. Enfim, caso ele queira ter acesso, né, ele pode e deve ter, se quiser. Tá? Se ele quisesse, olha, eu queria que você me desse uma cópia disso aí. Exatamente. Agora, normalmente, né, isso é muito comum ser feito em ocasiões em que é preciso algum tipo de estar em juízo, né, que a gente fornece cópias. Algum tipo de questionamento exterior. Isso. Que poderia justificar ou de entendimento. Ou de entendimento. Exatamente. Mas, normalmente, não é necessário. Uma pessoa que vai lê-la, ok, vão ter muito mais ali escritos dentro de uma linguagem técnica, dentro de uma linguagem que muitas vezes não é que o paciente ele não vai entender, mas tomar conhecimento daquilo não necessariamente vai afetar a sua evolução. Não vai contribuir. Exatamente. Assim. Mas também não é algo que a gente, né, não há nada que proíba. Que esteja sendo feito escondido dele de forma nenhuma. Então, tanto o profissional ele tem muita tranquilidade nisso, mas também é importante que o paciente ele também tenha muita tranquilidade e confiança no profissional que o atende. A partir da primeira sessão, que chama sessão ainda? No caso clínico, sim. Sim. Porque o psicólogo ele faz hoje muitas coisas. O psicólogo está na escola, ele está no trabalho, ele está no judiciário, no hospital. Ele faz muitas coisas como? Eu queria que você me detalhasse assim,
Que tipos de psicologia, de aplicações para psicologia existem no mercado atual? Mas vamos fazer isso só no próximo bloco? Podemos sim. Vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar este bate-papo muito interessante sobre psicologia. Você que não sabe como funciona a profissão, nem sabe que existe um Conselho Regional de Psicologia e um Conselho Federal que disciplina e fiscaliza o exercício da profissão, é bom ficar atento. Daqui a pouquinho nós voltamos para continuar esse papo e vamos, no próximo bloco, detalhar as aplicações da psicologia no mundo atual. Aguarde um instante só que já já voltamos. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. A Natal Rigor abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Voltamos ao programa É Por Aí. Estamos hoje aqui com o diretor do Conselho Regional de Psicologia. Rapaz, deu um branco agora no nome do cara, rapaz. Como é? Rodrigo Costa Oliveira, isso. Rodrigo, não precisei nem ir aqui. Ele soprou o primeiro nome e eu fui no restante aqui. Rodrigo Costa Oliveira, desculpa por isso. Rodrigo é diretor do Conselho Regional de Psicologia. E no bloco anterior eu deixei uma pergunta que estava feita já, de quais os campos da aplicação da psicologia na sociedade atual aqui no Brasil. Então, a psicologia ela atua em inúmeros espaços, né? E através de inúmeras teorias psicológicas.
Hoje no Brasil a gente tem uma gama enorme, mas eu vou citar algumas. Pelo menos as mais importantes ou aquelas que a maioria das pessoas podem interagir. Isso, por exemplo, nós temos o campo da avaliação psicológica, que está presente também nos concursos. Nós temos o campo da saúde, onde estão os psicólogos que estão tanto em clínicas como em hospitais. Que é a psicologia clínica, popularmente as pessoas chamam isso. assim. Há a psicologia clínica no modo mais tradicional, que é aquela que a gente está mais acostumado a ver em filme, em novela, que é o consultório. É o consultório, o isso. divã, Exato. o cara o psicólogo sentado aqui, o paciente meio que deitado ali, Exato. o cliente, Essa é uma psicologia, desabafando. Essa é uma psicologia possível. Além da psicologia da educação, além da psicologia do trabalho das organizações. A da educação é o quê? O psicólogo ele vai pensar junto com, ou na escola ou em outros espaços, né, que promovem a educação, ele vai pensar e contribuir com estratégias dentro do cunho pedagógico, usando seu conhecimento em psicologia. Por exemplo, ele pode ajudar equipes a lidar com bullying escolar, ele pode lidar com a escola lidar com temas que às vezes são um pouco difíceis, como as questões de gênero, as questões de abuso infantil, as questões da transexualidade ou das sexualidades dos alunos. Ou seja, todas essas questões que estão presentes no mundo. No universo no universo, exatamente. Então, dos alunos. E essa é a importância de você ter um profissional nesses campos de atuação, porque ele vai poder pensar, né, esse processo. A mesma coisa do psicólogo no trabalho, nas empresas, ele vai poder pensar processos de trabalho. Psicólogo na empresa não é só para selecionar alguém do perfil ideal para aquele emprego, de forma nenhuma. Ele pode contribuir com a empresa pensando, né, na inovação e na renovação de processos de trabalho que garantam, inclusive, saúde do trabalhador como um todo, respeitando, né, aquela dinâmica operacional, aquela dinâmica organizacional. A partir de quantos funcionários de uma empresa passa a ser uma coisa... porque eu acho que não é obrigatório ainda não, né, por lei? Acredito que não. Não. Mas a partir de quantos trabalhadores, funcionários numa empresa seria interessante já ter um psicólogo? Acho que qualquer empresa... Ajudando a gestão. Então, acho que qualquer empresa que tenha a possibilidade de contratar um psicólogo, eu acho que ela se beneficiará, independente do número, né, de trabalhadores que lá existam. Seja 10, sejam 11 mil... Sejam 500. Sejam 500. Eu acho que, claro, talvez um número elevado, talvez só um profissional, talvez você precise de uma equipe, né, que pense isso, né? E aí hoje a gente tem também não só psicólogos em empresas muito grandes, a gente vai ter psicólogos, pedagogos, outras áreas do conhecimento também pensando no processo de trabalho. Então, assim, a psicologia, ela é uma profissão que ela vem de uma ciência muito rica. Então, a inserção do psicólogo na sociedade, ela pode se dar em diversas maneiras, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Geral. Em todas as áreas. Né? E o nosso trabalho é cuidar para que essa inserção seja feita de maneira eticamente orientada. Eticamente orientada. Me diga uma coisa, a gente está aí dia 27, especificamente dia 27, o que é que vai acontecer para registrar o dia do psicólogo no Conselho Regional de Psicologia? Nós teremos uma solenidade, né, no Parque da Cidade, né, homenageando... Né, Parque da Cidade ali na Prudente Moraes. Isso, estamos no programa da Prudente, né, e teremos lá uma solenidade homenageando alguns psicólogos. Né, e aí depois vai ter uma atividade coletiva. Psicólogos que se destacarem em alguns serviços para a população de maneira geral, nesse caso especificamente, para o Conselho. É isso, e a gente vai fazer todo ano a gente tem tentado homenagear colegas e profissionais que de alguma forma contribuem com a psicologia. Contribuíram para a psicologia isso, ser ou melhor. Ou contribuem. Ou contribuem ainda. Não precisa estar. Normalmente prefere pessoas que estejam contribuindo. Né? Isso é importante. Né? E uma outra coisa, além disso, a programação continua toda semana? Continua. Até o final do mês. Tem quantos eventos, mais ou menos? Nós estamos quase com tem evento quase todo dia. Né? Acho que tem dias que tem 2 eventos acontecendo em paralelo. Né? Então tá uma agenda bem rica. Convido a todos que vão no nosso site, então nas redes sociais, como o Instagram, como, né, o próprio WhatsApp também. Como é o site é www.crprn.org.br e as redes sociais, como é o nome? Vou ter que colar aqui. Vai ter que colar de novo. Deixa eu dar uma coladinha. Porque essas redes sociais são muitas e a gente fica perdido. Aí estamos nosso Instagram é @crprn17. @crprn17. Facebook. Aí é o Instagram. Isso. O Facebook. Conselho
de psiquiatria. Não, CRPRN. CRPRN no Facebook também. Isso. E lá tem informações sobre isso. Né? Então tem Twitter também. Então assim, vá lá, dá uma olhadinha, procure, né? Se aproxima. O conselho ele é uma autarquia, né? A nossa sede ela também está disponível para quem quiser conhecer, seja psicólogo ou não. Né? Somos autarquia pública federal. Então, né? Nossas portas não são fechadas. Então, se a população tiver alguma dúvida em relação ao trabalho do psicólogo, né? Pode ir lá também. Nós temos funcionários que podem, né? Orientar essa pessoa também. Então, para entender o que nós fazemos é importante. Temos, né? O colegiado tem reuniões semanais para estar pensando e fazendo tudo o que nos é administrativo, como também no que nos é, né, de competência para que fomos eleitos. Perfeito. Tirando um pouquinho o conselho de lado, falando com o profissional, qual é o mal dentro da psicologia que atinge mais as pessoas nos dias atuais? Bom, aqui é uma pergunta muito longa. Deixa eu tentar organizar aqui. Seria ansiedade? Isso, sim. Eu trabalho no hospital, né, público da cidade, e a gente, de fato, quando a gente pensa... Pode dizer o nome do hospital, não tem problema. No Hospital Universitário, no Onofre Lopes. No Onofre Lopes. Faz parte da... Nós somos 12 profissionais de psicologia, hoje lá, né, e eu componho a unidade de atenção psicossocial, né, junto com uma outra colega, né, e dentro da equipe interdisciplinar, multidisciplinar. E aí nós temos observado assim, que a angústia e o sofrimento psíquico acontece com todo mundo. E cada vez mais a gente precisa prevenir. Então, falar sobre saúde mental, falar sobre a necessidade do cuidado em saúde mental é muito importante. E aí falar de ansiedade, depressão... mas vamos lá, a gente está falando aqui ansiedade, sim, angústia, certo, depressão, e isso pode levar uma pessoa, se não tiver o cuidado necessário, pode levar a suicídio. Também. Sim. Não necessariamente, mas também exatamente, pode. Exatamente. Se um caso muito grave, se não tiver acompanhamento, se os sinais que não forem vistos com rapidez suficiente, uma pessoa pode cometer um ato que pode, né, acabar com tirar a própria vida. E para isso a gente precisa pensar, né, que primeiro que angústia, ansiedade, depressão são afetos possíveis. O que a gente vai ter aqui é assim, eu posso estar triste, eu posso ficar triste, ficar ansioso, ficar angustiado e frustrado, são sentimentos absolutamente normais, comuns. Podemos ter esses sentimentos. O que acontece... Então não é uma coisa assim, teve aí, pronto, então agora vai ter uma consequência grave. Não, pode ter, pode ser administrado. Exato. Porque... Pelo próprio indivíduo. Isso, porque senão a gente começa a pensar numa sociedade que não pode sentir nada, né? Que fica um monte de robozinho. Então, a gente pode chorar, a gente pode se emocionar, a gente pode sentir. O que acontece... Pode rir, pode gargalhar. Claro, né? Pode se irritar. Né, também. Pode meter a mão na mesa, pode chutar o pau da barraca. Pode se indignar. O que acontece é que a gente tem que entender quando isso já ultrapassa os limites, né, de uma adequação ao ambiente. A funcionalidade. Quando você consegue, você perde uma funcionalidade. Então, é quando eu estou triste o suficiente porque eu não consigo me levantar para ir trabalhar. Ou quando eu não consigo fazer minhas atividades cotidianas. Quando eu estou triste o suficiente para deixar de fazer coisas que antes eu gostava e que me faziam bem. Eu gostava de surfar, eu gostava de namorar, eu gostava de fazer qualquer outra coisa e já estou tão desanimado que nem isso eu consigo mais. Então, são sinais importantes que podem indicar, né, um sofrimento maior. A mesma coisa com a ansiedade. E aí, nesse caso, já precisaria de um acompanhamento profissional. Seja no nível da psicologia ou também, se necessitar de um acompanhamento clínico, também aconselho a procurar um psiquiatra. Mas eu lhe atrapalhei, você disse, e a ansiedade, né? E a ansiedade também, né? Também existe ela pode gerar impedimentos. Uma coisa é eu ficar ansioso, suar um pouquinho, me tremer um pouquinho diante de uma situação que eu vou me expor, ou vou me colocar à prova, né? Antes do Enem, é normal, todo mundo está ansioso. A situação do Enem, por exemplo, ela é bem ansiogênica. Mas tem pessoas que, por exemplo, na hora da prova, ou não conseguem fazer nada, ou começam a se desestabilizar, chorar bastante, ou ter algum outro comportamento que gere sofrimento, né? Ou mesmo reações fisiológicas mais intensas que podem gerar um impedimento, né? Então,
nesses casos é importante que a pessoa... Desculpa, eu sei que a palavra não é muito indicada não, mas tem gente que tem até uma diarreia mesmo. Exatamente. Tem pode acontecer. O intestino vai lá e... Isso, pode acontecer. Ou pessoas que não dormiram na noite anterior porque estavam ansiosas com o desempenho em atividade X ou Y, né? Então, uma coisa é, por exemplo, um pai que está esperando um filho nascer, ele vai ter uma ansiedade ali absolutamente dentro de um contexto, né? Mas, claro, se essa ansiedade perdurar por mais tempo, né, ou for muito antecipada, a gente precisa entender o que pode estar acontecendo, né? Então, sempre é uma análise que envolve o contexto, que envolve a duração, que envolve a intensidade desses sinais e sintomas, para que a gente evite um quadro mais grave. Um quadro mais grave. Exatamente. E o quadro mais grave, nesse tipo de coisa, a gente está falando da ansiedade, da depressão, da angústia, pode levar ao suicídio. Que seria em alguns casos, infelizmente, sim. Infelizmente. E aí a gente precisa falar sobre isso, falar sobre a prevenção ao suicídio. Há algum tempo existia uma certa restrição ou uma certa timidez em tratar sobre suicídio, principalmente na mídia. Exato. Né? Porque imaginava-se que poderia estimular outras pessoas, havendo uma notícia do suicídio de A, de B ou de C, querer também praticar aquele ato, se estiver já predisposto em função de um quadro clínico. Exatamente. O que se percebeu era que não falar sobre aumentava os números, porque ficava um tabu, ninguém fala sobre isso e isso continuará acontecendo. Então, na hora que a gente começa a falar sobre os sinais os mitos principais, né? Que falar mitos principais? Falar sobre suicídio vai aumentar principais. Os mitos sobre suicídio. Sobre suicídio? Isso. Vamos detalhar isso daqui a pouquinho. Vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para esse bate-papo que está muito interessante. E no próximo bloco ele promete ficar bem mais interessante, porque a gente vai mexer numa ferida da sociedade. A gente vai mexer no ato extremado que algumas pessoas chegam até ele, que é o ato de acabar a própria vida, do suicídio. Aguarde um instante só e daqui a pouquinho nós voltamos. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace. Mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra, 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, esse é o último coração. Rodrigo. Voltamos ao programa É Por Aí. Estamos aqui num bate-papo bem interessante com o psicólogo Rodrigo Costa Oliveira. Acertei o nome sem precisar colar dessa vez.
Olha, Rodrigo é diretor do Conselho Regional de Psicologia e falávamos no bloco anterior sobre as aplicações da psicologia no mundo atual, mas também especificamente a gente falando sobre a necessidade de se trabalhar, de se conversar e se divulgar e se trazer à baila para discussão, para debates, assuntos tidos antes como coisas assim mais tímidas ou talvez tabus ou talvez alguma coisa que a gente devesse quebrar um paradigma. Eu estou falando de suicídio e por falar nisso você me dizia no intervalo e antes do programa também que vem aí o Setembro Amarelo, né? Exato, estamos nas portas do mês que a gente se propõe a debater e falar sobre prevenção ao suicídio. Aí voltando agora para o que a gente parou lá e depois a gente falar sobre o Setembro Amarelo. Mas você acredita que discutir sobre isso publicamente ajuda a talvez contribuir para que as pessoas possam identificar mais cedo os sintomas e assim evitar o ato extremo? É isso que a OMS ela fez quando ela publica um material que orienta, né, diversas categorias a como falar. Desculpa, você falou OMS, a gente tem que dizer Organização Mundial da Saúde. Isso, que ela entendendo a necessidade que o debate tem que ser ampliado, né, ela vai fornecer um material que depois diversas associações e conselhos também fizeram os seus modelos baseados nesse, de como falar sobre, né, a prevenção ao suicídio. Porque não é falar sobre o ato em si, sobre como foi ou quem foi. Né? Acho que o mais importante... Nem o que aquela pessoa estava sentindo que levou-a a cometer o ato extremo. Exatamente, porque a dinâmica do suicídio ela é de muita ambivalência. Ou seja, a pessoa que vai ao ato, ela está num momento de absoluto sofrimento, mas ao mesmo tempo a ambivalência é querer e não querer ao mesmo tempo, né? Então, a fala adequada faz com que essa balança penda para a sobrevivência, né? E a fala inadequada faz com que essa balança penda para o ato. Correto. Então, por isso que a gente tem que falar sobre a prevenção e sobre mitos, fatores de proteção são importantes. Então, por exemplo, quais são os mitos envolvendo o suicídio? Falar sobre ele, né? É um mito. Era um mito. Então, assim, precisamos falar sobre a prevenção ao suicídio, sobre os fatores que a gente pode ajudar a população a entender como proteger a pessoa que está sofrendo em relação a isso. Então, o outro mito é achar que quem diz que vai se matar não se mata. Então, se a pessoa diz, pode não se matar, mas pode também se matar. Exatamente, é muito comum. Ou seja, não há uma coisa que disse que vai se matar porque não vai se matar. Exatamente. Se falou, não vai. É muito comum essa fala ser repetida. E não é verdade. Muitas vezes assim, é um pedido de ajuda e precisa ser escutado com muita atenção e de estar perto, né, daquela pessoa. É importante, se há um risco, né, iminente de suicídio, não deixar essa pessoa sozinha, né, levá-la, estar perto dela. Se for uma situação que é caracterizada como urgência, se for o caso, levá-la para um serviço de saúde que possa dar conta disso, né? Então, um CAPS, uma UPA. Pronto, é isso que eu queria perguntar. Quando você falou isso, os serviços de saúde pública, de maneira geral, estão aptos a receber e cuidar de pessoas assim? Então, a rede de saúde, ela tem frequentemente capacitações sobre o tema. Tá? Então entendemos que ela está mais pronta do que há 5 anos atrás e daqui a 5 anos ela estará mais pronta do que é hoje, exatamente. Porque como é um tema que não se esgota e como é uma rotatividade muitas vezes de trabalhadores, né, que hoje estão num serviço, amanhã estão em outro, é importante que exista uma agenda permanente, né, dessas capacitações e de novo, todo mundo tem que estar falando sobre isso. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai estar protegendo pessoas. Então, isso são as dinâmicas, né? Como os fatores de proteção. Então, uma pessoa que faz parte de um grupo social, uma pessoa que não está isolada, né? Então é um fator de proteção, uma família que... Então o ideal é não deixar ninguém se isolar. Se você conhece alguém, tem alguém da sua família que está se isolando demais, é você contribuir para aquela pessoa voltar a conviver com até a assim, família toda. Claro que tem aquele isolamento que é o momento que a gente quer estar se pensando, refletindo e estar quieto. Mas existem isolamentos que aí podem nos preocupar mais. Né? Uma pessoa que antes
né, tinha uma vida social mais ativa, ou uma mudança brusca de humor também, né, se de repente o humor mudou de maneira muito intensa, né, para um humor rebaixado, ou uma irritabilidade também. Em criança é muito comum. A depressão na criança ela se expressa de outra maneira, não é triste, a criança fica mais irritada, por exemplo, irritadiça. Por isso também, quando a gente volta à importância de um psicólogo, por exemplo, no ambiente escolar, é para pensar esses movimentos como um todo. Você falou ambiente escolar, eu quero fazer 2 perguntas, mas vamos começar pelo ambiente escolar. Certo. De conhecimento do Conselho Regional de Psicologia, as escolas de maneira geral, sejam particulares, sejam públicas, elas já têm o psicólogo em seus quadros? Como é que funciona isso? Como é que os professores podem, identificando uma situação específica de um estudante, contribuir ou, sei lá, para que ele possa ter um apoio? Então, muitas escolas particulares têm esse profissional, né? Já tem, né? Isso, aqui em Natal, né, uma boa parte das escolas privadas tem. No âmbito público, poucas escolas têm. Certo. Ou tem por uma questão organizacional, mas, salvo engano, nós não temos uma legislação não há uma legislação que aponta essa direção. O Conselho tem se aproximado de alguns legisladores, né, no âmbito municipal como no âmbito estadual, tentando, né, e nos colocamos disponíveis para auxiliar no processo de criação de uma lei como Pronto, essa. aí chegou a outra pergunta daquela que eu falei, que a gente falou aí do ambiente escolar, Sim. das escolas onde estão as crianças, e é muito importante. Os IFRNs, por exemplo, acho que em sua totalidade quase todos têm psicólogos, por exemplo. Nos IFs tem. Sim, os IFs, a maioria deles tem. Acho São que federais, ótimo. Isso. Muito boa notícia. Mas aí eu digo assim, a gente, há poucos anos nós tínhamos o médico da família. Sim. Aí depois disseram, não pode ser o médico, tem que ser a equipe de saúde da família. Então é o médico, é o técnico de enfermagem que pode atender em alguns casos. Aí disseram, mas precisa ter também o odontólogo. Sim. Também precisa do psicólogo também. E já há municípios que adotam isso, vocês sabem informar? Um psicólogo disponível na equipe de saúde da família? Que eu conheço, alguns poucos que fazem, que estão no aparato da saúde e que acabam indo, mas não fazem parte da equipe. Auxiliando nesse processo. É porque às vezes pode não ser necessariamente ter um psicólogo para cada equipe, mas, por exemplo, a gente tem um déficit de psicólogos como um todo, né, no serviço público. 3 mil? No serviço público. Porque aqui no estado tem, são 3 mil, são 150, são 167 municípios. A política pública que mais emprega psicólogos é a assistência social. Então a assistência social ela tem um aparato importante de psicólogos promovendo, né, ações de prevenção e ação, né, no que lhe é devido. O segundo maior empregador é a saúde. Mesmo assim, a gente fala de um déficit, porque os concursos eles acontecem muito sazonalmente, muitas vezes, né, para tapar uma saída ou um movimento de aposentadoria, por exemplo, elevada do seu campo. Então, acaba ficando, assim, como é mesmo, muito... Acaba ficando o déficit mesmo de profissionais para atender as necessidades. Muito apertado nesse sentido. Então, e até mesmo para você ter, por exemplo, uma pessoa que procura um ambulatório para ter um psicólogo, ele vai esperar muito tempo. Né? E às vezes, no sofrimento psíquico, a gente não tem esse tempo todo. O manejo precisa acontecer. Né? Se ele não acontece no nível, né, de um outro nível de complexidade, na atenção básica ou na atenção secundária, ele vai acontecer no nível terciário, já com uma grave acontecendo, já precisando de uma internação, né? E nem sempre precisa chegar a esse ponto. A gente raciocinando sobre saúde pública, Natal, por exemplo, Natal tem os CAPs, né? Os Centros de Atenção Psicossocial. Isso, exato. Né? Os que existem em Natal são suficientes para atender a população? Precisamos que esses aparatos eles funcionem de uma maneira mais integrada. Né? Não é que existe uma ineficácia do serviço, percebe? Certo. Mas, por exemplo, a Zona Norte em si acontece. A gente faz uma leitura de que há uma necessidade de pelo menos mais um CAPS, né, na Zona Norte, que é uma população muito Seria extensa. Mais um CAPS na Zona Norte. E, na verdade... Conta da população. Isso. Mas Zona Leste, Oeste e Sul está bem atendido. Sul também não tem. Sul também não tem, região Sul. Isso. O que acontece é, se a gente pensar, nem todo... Quando a gente pensa o território, o ideal seria que tivéssemos, né, as 3 modalidades de CAPS, né? CAPS transtorno adulto, certo. CAPS álcool e drogas adulto e CAPS infantil. Né? Nos 4 distritos sanitários da cidade. Acontece que
quando você vai pensar uma estratégia, você precisa reconhecer o território. Quando a gente fala território, aquele registro, né, que é um recorte que às vezes é muito similar, né, da educação, na saúde, na assistência. O serviço público trabalha com recortes territoriais. E aí é fazer com que esse serviço se integre. Quanto mais integrado um serviço, e daí é fundamental, por exemplo, os serviços de atenção básica estarem integrados ao ensino fundamental, por exemplo, o ensino infantil, porque eles falam, né, dialogam no mesmo campo ali, né, que é o campo do cotidiano daquela população, daquele território. Então, o CAPS ele sempre vai ser um instrumento potente. É ideal que eles aconteçam nessas configurações em todos os distritos. Mas, às vezes, na ausência de eu só preciso fazer com que aquele território funcione de maneira... os serviços se integrem melhor. Certo. E aí eu tenho uma potência disso voltar à população. Normalmente esbarramos em recursos humanos como um dificultador desse processo. Mas também processos de gestão que precisam estar sempre sendo revistos e renovados, porque saúde, educação, né, a assistência social são processos dinâmicos. Eles mudam no decorrer do tempo. Né? E estratégias como matriciamento, por exemplo, são importantíssimas. Que é você fazer com que esses serviços eles se integrem, né, de uma maneira específica. São estratégias que pensando coletivamente, tem uma amplitude e um espaço de resolução melhorado. Você falou aí uma coisa bem interessante. Você falou aí, você separou, né? Sim. O atendimento adulto, sim, transtornos emocionais, mentais adultos, álcool e drogas, sim, e infantil. Desses três, qual é o mais comum e que, portanto, pode ser considerado, pelo alcance que tem na população, o mais grave aqui em Natal? O Conselho tem essa informação? Sempre é muito grave o adoecimento infantil, né? Uma criança adoecida, ela exige bem mais cuidados, assim, cuidados do que um adulto. Mas, em termos de expressão, adultos adoecem mais, até pelas condições em que eles estão expostos, né? De trabalho, do cotidiano, de tudo isso. A própria crise econômica acaba... Exatamente, acaba sendo um fator de adoecimento psíquico, hoje sim. Né? Então, e a criança é numa outra perspectiva, né? Quando a gente, por exemplo, se uma escola ela não debate, por exemplo, saúde sexual de seus alunos, ela vai estar também contribuindo para que o silenciamento de crianças que são violentadas em casa, que são abusadas. Que sofrem, né, com abuso. Né? Exatamente. Com os números de feminicídio, né? Porque não falar sobre as questões de gênero do homem e da mulher promove um discurso machista na nossa sociedade. Então, não falar das relações raciais, né, das questões que envolvem as pessoas negras e as pessoas brancas, a gente está promovendo, né, ou nos silenciando em relação ao nosso racismo cotidiano. Então, é preciso falar sobre essas questões. E, né, sempre tem casos específicos de pessoas que sofrem com isso. Sim, você numa escola... Aí quando a gente... desculpa, eu interrompi de novo. Rapaz, vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar. A gente falou aí de adultos, alguns sintomas, então, a gente falou de crianças. Aí quando a gente fala em álcool, drogas, a mais adolescentes, não responda agora não. Vamos a outro intervalo comercial, e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar esse papo que está muito interessante sobre psicologia, porque este mês o Conselho Regional de Psicologia está comemorando com uma jornada, uma série de eventos, o Dia do Psicólogo, que se comemora no dia 27 de agosto. E vamos também voltar no próximo bloco, vamos falar também sobre o Setembro Amarelo, não é? Que é um mês que vai ser dedicado a se discutir e debater questões relacionadas à prevenção do suicídio. Sempre tem que ter o nome prevenção, agora eu lembrei. Aguarde um instante só e daqui a pouquinho nós voltamos. Pode ver. A Prefeitura do Natal está construindo o conjunto Village de Prata. Mais de 600 apartamentos já foram entregues na primeira fase. Nos próximos meses a obra estará 100% concluída, o que significa moradia digna para mais de 7.000 pessoas. É melhor pra cidade, é melhor pra você. Prefeitura do Natal, a nossa cidade.
Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para as serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino 118 Centro, Martins. 84-3391-2299. Voltamos ao programa É Por Aí. Hoje nós estamos discutindo e debatendo aqui sobre o Conselho Regional de Psicologia e também sobre a psicologia no mundo atual. Nós estamos conversando com Rodrigo Costa Oliveira. Rodrigo é diretor do Conselho Regional de Psicologia e no bloco anterior nós prometemos continuar falando sobre álcool e drogas dentro do atendimento do CAPS. Sim. A gente falou também do atendimento infantil, o adulto e álcool e drogas. Atinge mais os adolescentes? Então, atinge a população que consegue ter acesso, né, a álcool e drogas, na verdade. A gente tem uma política muito frágil ainda de lidar com o limite de oferta, né, à bebida, à juventude. A cultura brasileira é muito, né, dentro de uma lógica machista, dentro de uma lógica, ela ainda oferta muita bebida ao homem, né, jovem brasileiro. E o inverso. Independente das orientações e das proibições de bebida para menor de 18 anos, não, mas às vezes o próprio pai em casa exatamente, estimula, né? Os tios, os irmãos. Como rito de passagem, né? Vai ser homem agora, vamos tomar uma de cana. Exatamente, e até mesmo... Eu estou exagerando. Até mesmo a pessoa que está alcoolizada, né, já ficando num processo complicado, embriagado, acaba sendo aplaudida nesse processo. Então, é muito complicado pensar... Né, além de que a gente ainda tem muita permissividade na indústria, né, de bebidas, né, no nosso país. Reduziu um pouquinho na indústria do fumo, né, do tabaco, por conta da pressão dos organismos governamentais por conta do custo da saúde pública. E foi eficaz. Quando se aumentou o preço, né, do cigarro, né, os números, os números... E quando começou a se mostrar também os efeitos, né? Com aquelas fotos das pessoas com câncer na língua, na garganta, na boca. Né? Com o cigarro houve uma mudança cultural positiva, porque assim, o cigarro que antes, na década de, né, para não ir muito longe, na década de 60, 70, era um ato... Todo cinema o galã estava lá fumando um cigarro, toda novela estava o ator fumando um cigarro, a atriz, as pessoas tidas naquelas... dos anos 50, 60 e 70, tidas como celebridades, normalmente estavam com cigarro na mão. Exatamente. E aí isso vai mudando, né? O cigarro vai se apresentando como algo inadequado. E com a bebida... bem estereotipado. Isso. E com a bebida houveram alguns avanços, sim, né? Quando se proíbe, se tem imagens de animais fofinhos na propaganda. Quando se restringe até o horário da propaganda, né? Exatamente. Porque você só pode... depois de uma determinada hora da noite, fazer propaganda de bebida. Como também toda uma discussão em relação a como a imagem do corpo feminino aparece nessas propagandas, né, ainda de uma maneira muito de sexualização obrigatória. E ainda bota assim, Antártica é a boa, né? Isso. Mas a gostosa é a skin cariol, que na realidade é a cerveja, mas também relacionando ao corpo da modelo que está fazendo... Dentro de uma visão, né, de
pensar esse corpo feminino como um corpo objeto, né? E não é isso, né, que falamos. Então, todas essas questões que foram aqui colocadas influenciam no nosso hábito de consumo do álcool, né? Que na sociedade como um todo acontece, né? Quase a sociedade ela consome álcool. A questão é como culturalmente você vai lidar com isso e você vai proteger o acesso a isso, né? Porque, né, sabemos que algumas bebidas em consumo moderado geram efeitos benéficos ao corpo, mas quando, né, isso é atravessado por uma doença, no caso, pessoas alcoolistas que têm essa dificuldade em lidar com o controle, né, sobre o ato de beber, né? Então, como é que isso vai ser colocado? Quem tem controle pode beber a vida toda, não tem problema. Bebendo adequadamente. Se não passar dos limites, está tudo bem. Considerando essas coisas que foram colocadas aqui, né? A não oferta à criança, ou seja, a criança precisa entender que haverá um momento de escolha dela, né, quando for adulto, de se quer ou não consumir. Se quer ou não, e que isso não vai gerar um questionamento sobre sua sexualidade, sobre sua condição de ser humano, sobre o que é que seja, né? Porque ele pode não querer, enfim. E aí, enfim, diante disso, ainda se tem, né, o uso de... Temos outras substâncias também, psicoativas, né, ilegais também, que também contribuem para esses números. Drogas, quando a gente fala, tem as drogas ilegais e tem também as legais. Né? Isso, o cigarro, né, e o álcool são drogas legalizadas. Né? Outros, como crack, como maconha, como cocaína, são drogas, né, ilegais. Com efeitos também adversos no corpo. Efeitos também diversos. Adversos. Adversos. Negativos no corpo. Negativos no corpo. Efeitos negativos no corpo. Nós estamos conversando com o Rodrigo Costa Oliveira. Rodrigo é diretor do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte. E no próximo mês, como existe o mês do Outubro Rosa para prevenção do câncer de mama, como existe o Novembro Azul para prevenção do câncer de próstata, como existiu agora o Julho Verde, que era para prevenção do câncer de cabeça e pescoço, a gente tem o Setembro Amarelo para prevenção do suicídio. Como é que você vê essa questão? Como é que você vê a designação de um mês com uma cor e o trabalho que se faz para se prevenir o suicídio? Tem sido eficiente até agora? Então, pensar, né, essas cores, elas têm servido muito como momentos de concentração, né? Certo. Mas claro que a saúde ela não para de falar, por exemplo, sobre a prevenção do câncer de mama, né, no decorrer do ano, mas ela concentra suas ações no novembro, né? Novembro. Então no setembro, no caso do Outubro Rosa, no caso do câncer de mama. Câncer de mama, novembro no câncer de próstata. Isso, exatamente. Em setembro, o suicídio. Isso, é uma concentração. Mas a gente está falando sobre a prevenção do suicídio durante todo o ano. A gente está falando sobre a prevenção de diversas doenças, como diabetes. Os profissionais mais ligados à área trabalham o ano inteiro. Exatamente. Né? Agora, tem uma maior visibilidade com o apoio da mídia e tudo naquele mês específico. As campanhas ajudam nisso, né? Porque elas segmentam e fazem, até mesmo porque como a mídia ela é um importante canal de interação e comunicação do nosso país, né? Então ajuda muito nessa concentração desse tema. Mas é só importante colocar que a gente precisa falar sobre a prevenção do suicídio durante todo o ano. Certo. Mas em setembro a gente tem ações de fase específicas e voltadas. O próprio Hospital Universitário, nós temos uma agenda, né, voltada também para esse tema, né, em parcerias com diversos outros atores. Que funciona o ano todo. Isso. De eventos, de situações, de trabalho. Né? Exatamente. O Conselho de Psicologia também, a gente vai ter uma programação voltada para o Setembro Amarelo. Né? Então, quase toda, né, a Justiça tem feito isso também, colocado temas de cores, né, para alguns temas que são importantes. Então, e é sempre bom a gente ter esses momentos de falar, né, de falar um pouco mais sobre a prevenção e o cuidado. Né? Quanto mais a gente fala de saúde no nosso país, eu acho que a gente faz com que as estratégias se tornem mais potentes. Então, aprender, ter o costume de falar sobre o que a gente está sentindo, sobre nossa saúde afetiva, sobre nossa saúde psíquica, né, sobre nossa saúde física, né? O homem brasileiro, ele se trata muito mal, por exemplo, em saúde, frequenta muito mal os serviços de saúde. Então, promover nesse homem
né, o interesse em se cuidar, em frequentar o serviço de saúde, né, e a falar sobre si mesmo, é sempre importante. Então, quanto mais canais, né, puderem contribuir, né, com essas estratégias de cuidado em saúde, que no fim das contas é o cuidado em nós mesmos, né, enquanto seres humanos, cuidado com a vida, claro. Cuidado com a vida, enquanto seres humanos que fazemos parte de um coletivo. A gente não está apartado do mundo. Então, nos cuidar é cuidar um pouquinho desse coletivo que a gente faz parte. Cuidar um pouquinho do mundo também. Cuidar um pouquinho do mundo. Vamos agora sair do Conselho Regional